O tipo de conteúdo que você consome revela muito sobre aquilo que você está tentando aprender dentro de você. Meu filho, o Bento, o mais velho, ele gosta muito de terror, gosta muito das backrooms, dos bichinhos do. Como é que chama? Dos circos lá, do Playtime, Pop Playtime, o Cabeça de Sirene, sabe? Ele adora, adora, gosta muito. E eu meio que tô entendendo o motivo dele gostar tanto. Ele é uma criança medrosa. E tá tudo bem, eu também era, eu morria de medo de escuro. Porque eu sentia coisas no escuro. Coisas que eu não sabia identificar. Um arrepio, um medo, um terror. E o escuro é aterrorizante, porque a gente não. É o medo do desconhecido, a gente não sabe o que está lá, a gente não enxerga o que está lá. E a gente usa a visão, a maioria das vezes, como bússola para a gente se localizar no mundo. Para aqueles que enxergam. Para os que não enxergam, é a audição. Se você tira a audição de quem o tempo todo estava se guiando pelos ouvidos, ele vai ficar em desespero. Da mesma forma, nós que enxergamos, sentimos sim um desespero grande quando estamos no escuro. E tá tudo bem, é normal. A maioria das crianças, elas têm medo do desconhecido. Só que esse medo não é natural. Tipo, esse medo que nos trava não é natural. Tanto que o Bento, tendo medo de escuro, ele imagina que tem coisas no escuro. Então, ele não está tentando cuidar desse medo do escuro, ele está tentando entender que esse medo é infundado. Por isso, ele está consumindo bastante conteúdo de terror. E, cara, ninguém induziu ele a fazer isso. Ou seja, temos uma tendência inata a nos acalentar, a cuidar do nosso coração para que ele não doa, porque o medo dói. O medo é desagradável, é muito desagradável. Para quem consegue assumir os medos que tem, sabe que não é bom sentir medo. Eu percebi também que existem outras formas de encarar o medo. Por exemplo, quando o Bento sente alguns tipos de medo, ele fica com raiva. Por exemplo, o medo de passar vergonha. Por algum motivo ele tem medo de passar vergonha. E quando ele acha que ele está passando vergonha, ele fica irritado. E geralmente quem aponta que ele passou vergonha, ou que ele pode ter passado vergonha, ou que ele pode não ter sido compreendido, ou qualquer coisa desse tipo, acaba sendo alvo de seus ataques, da sua raiva. Geralmente é a mãe dele, porque eu ele acredito que ele me vê como uma autoridade, então ele tem mais medo de descarregar a raiva dele em mim. Por exemplo, ele já não me bate mais na cara. Isso faz sentido, bastante sentido, porque uma vez eu me descontrolei e bati na cara dele. Percebe? E não é essa forma que se educa. Porque ao invés dele lidar com os sentimentos dele, ele começou a se bater na cara. Quando ele faz algo errado e a mãe dele aponta que ele fez algo errado, ele se bate na cara. Entende? Ele está reproduzindo a forma como eu achei que estava educando. Porque naquele momento de descontrole, a gente pensa, eu vou revidar. Ele me deu um tapa na cara, eu revidei com outro tapa na cara, mais leve, óbvio, porque ele é uma criança. Ainda assim, foi, sabe, desproporcional, porque eu sou um adulto que deve ser controlado. Aí agora, para ele se regular nos sentimentos dele, quando ele sente que ele errou feio, ele se bate na cara, ele dá tapa forte, sabe? Forte mesmo, fica vermelho. E foi a forma como ele aprendeu a se regular, entende? É impressionante, as crianças elas conseguem se sempre voltar ao equilíbrio.
sempre manter o equilíbrio. Aí depois de certo tempo, eu lembro pelo menos da minha experiência, a gente perde esse controle. Geralmente é na adolescência, a gente já não sabe mais se regular, porque as coisas começam a ser mais pesada, a cobrança externa começa a ser mais pesada. Você tem que decidir o que você vai fazer daqui em diante, quem você vai ser, o que você vai fazer do seu futuro. Aí tipo, você não quer lidar com isso, porque você tá no aqui e no agora, e o aqui e o agora é perfeito, é bom, e tem coisas que você tá tentando entender no aqui e no agora. Aí você passa o dia todo jogando videogame, justamente aquele tipo de jogo que vibra na mesma frequência daquilo que você quer entender dentro de você, aí você está jogando aquele jogo incansavelmente tentando descobrir algo dentro de você, só que ninguém está te ajudando a compreender o porquê que você está tão fissurado naquele tipo de conteúdo, sabe? Isso tem a ver com vícios também. Eu fui na adolescência viciado em pornografia. E até depois da vida adulta, eu continuei viciado nisso. Por quê? É assunto para um outro vídeo. Nesse daqui não cabe no momento, porque esse tema em específico é muito denso e, tipo, eu acho que nem cabe falar dele aqui no YouTube, mas eu sinto uma necessidade, não só por conta do que a Juliane Maria comentou, a inscrita aqui no canal comentou no vídeo, nos vídeos anteriores, mas é algo que eu preciso analisar em mim também. Então, enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu preciso trabalhar. E é isso, eu espero que tenha feito sentido para quem assistiu. Se você gostou, deixa aquele curtir. Se não gostou, comenta aí para ver onde eu posso melhorar. E vamos conversar, sabe? Eu ganho quando você faz um comentário, não só porque meu vídeo vai ser anunciado para mais pessoas, o algoritmo, não sei o que tem, mas também porque eu me enriqueço mais, porque às vezes vem um apontamento do tipo argumento ruim. E eu analiso, agora eu passei a analisar críticas desse tipo, porque às vezes o argumento é ruim mesmo, eu não sou infalível, mas a gente vai se melhorando conforme necessário, conforme as possibilidades nos permitem. É isso. Tchau, obrigado, se inscreva no canal e compartilha, compartilha, porque eu tenho sentido que é isso que está fazendo meus vídeos terem mais visualização. Então, se você acha que o que eu falei nesse vídeo vai ajudar alguém que você conhece, calma aí, é isso, não deixe de compartilhar, tá bom? Obrigado e até a próxima.